Um lance que foi um lance triste, terrível, capital desse jogo, né? Forte, Leopoldo. E Léo? O Léo Jardim daqui a pouco vai comentar sobre isso. Ele achou excessivo o cartão vermelho. E você, Hugão? Léo, não vou entrar por enquanto no mérito de se foi merecido o cartão vermelho ou amarelo. Eu vou entrar no mérito de quem é o Eduardo, jogador e pessoa. Um cara do bem, um cara que não tem um histórico de jogador violento, um cara que fica preocupado com o atleta, com o que aconteceu, um cara que não questiona o cartão vermelho nesse momento aí. E naquele momento de preocupação com o companheiro de trabalho, ele vai lá para poder prestar sua solidariedade. E a grande culpada desse lance aí é a CBF. Por quê? Um jogo que pode ser chamado mais como polo aquático. E aí eu vi um comentário perfeito na internet de um comentarista que disse o seguinte: o Cruzeiro não vai disputar o Mundial de Clubes, muito menos o Vitória. Não vai ter Vitória e Inter Miami, não vai ter Cruzeiro e PSG por enquanto. Então, por que manter o jogo de ontem diante dessas condições de jogo? O Eduardo fez o que faz o seu papel como marcador. E certamente ele não teve, não queria machucar o jogador como machucou. Não é um histórico de um jogador violento, ele não é um jogador violento. Então a grande responsável por isso foi a senhora CBF, por ter permitido que este jogo acontecesse ontem, diante de o material é seu, CBF. O Campeonato Brasileiro é seu. O que nós assistimos ontem, mediante a fase do Cruzeiro e mediante ao que o Vitória precisava também nesse jogo, foi um show de horrores. Os times não conseguiam triangular 5 passes sequer. Não conseguiam. O Cruzeiro é um time que coloca a bola no chão e determina a qualidade e propõe o jogo. O Vitória poderia ter ido em cima com mais ímpeto do Cruzeiro e aí não conseguiu também jogar. Mas está acostumado a jogar lá. Leopoldo, um absurdo o que aconteceu. O Eduardo fez apenas o seu papel de trabalho. Um acidente, uma fatalidade o que aconteceu. Mas ele não é o culpado do que aconteceu. A culpada é a CBF de ter permitido que esse jogo acontecesse dentro dos modos como estava o campo ontem. Campo nessa condição, ele não proporciona o futebol, né, como você disse, ele pode provocar acidentes. Olha aqui a nota do Vitória. O lateral esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta... Cadê aqui a imagem aqui, gente, da nota do Vitória? A nota do Vitória, pessoal, tá um pouco confuso, né? A nota... Isso, obrigado. O atleta está passando por cirurgia nesse momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para o atleta do Vitória. Todos nós desejamos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Tá? Betinho Marques e Hugão. Já a Isabel Guimarães vai chegar aqui com um recado importante para você que quer economizar na hora das compras. É no Meu Prata, e já. Vamos colocar a arte aqui da comparação dos times. Betinho Marques, Hugo Lopes, por gentileza, aqui se posicionando, cada um com as suas performances, porque o Cruzeiro está na segunda colocação e o Atlético na 7ª e deu essa melhorada. Tá chegando, Betinho? Agora fiquem à vontade aí, já a Bebel entra em campo. O Galo tá chegando, né? Termina esse ciclo de 12 jogos, quase um terço da competição, já em andamento e com uma progressão, 75% de aproveitamento. O Atlético ainda não joga o futebol que a gente gostaria de ver, isso é verdade, há dificuldades, mas há nesse momento um crescimento técnico do meio para o ataque. O Atlético agora tem peças, tem aí com a volta do Coelho, que não deve sair, com também o Júnior Santos começando a fazer gol ontem, fez o gol aos 89, com o Dudu chegando. Então o Atlético gera competitividade, gera um ambiente de concorrência e isso faz bem para o atleticano voltar para a próxima etapa, para a próxima sequência em julho, mais preparado. O Gão ainda está grande a distância ou não? Está encurtando? Léo, considerando o que é o Campeonato Brasileiro, eu acho que qualquer gordurinha que você vai fazendo, realmente você pode chamar de distância, mas o resultado disso aqui tem um nome. O grande fator desse resultado aqui chama-se Leonardo Jardim, que faz um mapeamento individual de cada jogador. Você pega, por exemplo, uma comparação de como era o condicionamento do Matheus Pereira antes, com o condicionamento do Matheus Pereira hoje, como era o Caio Jorge aproveitado por outros treinadores, como é aproveitado agora pelo Leonardo Jardim, como é a proposta de jogo do Cruzeiro, como é o Cruzeiro jogando dentro de casa agora com o Leonardo Jardim. Então, a gente mantendo essa perspectiva aqui, nós podemos sonhar com bons resultados e com bom resultado, inclusive, na tabela de classificação no final do Campeonato Brasileiro. Então, aí encheu a tela, estão aí os números dos times para análise dos telespectadores, dos torcedores.
A diferença aí, por exemplo, é de vitórias, 7-5 para o Cruzeiro. Ô, Léo, e tem um critério importante aí também, que são os empates, né? Os empates, eles fazem muita diferença para que o Atlético não tivesse aí com um rendimento maior. 5 empates aí fazem muita diferença. Corretíssimo. Alô, alô, Mineirada, para todos vocês verem e ouvirem, tá no ar o nosso Alterosa Esporte, né? Com a nossa bancada democrática, Manda América, Betinho Marques e Hugão. E agora, para todo o estado, Leopoldo Siqueira, eu quero fazer aqui o meu protesto em relação à CBF, porque o que aconteceu ontem no estádio Barradão foi um crime contra o futebol. A CBF não valoriza o seu produto, não preocupa com a saúde dos jogadores. O Eduardo entrou para tirar a bola, não entrou para machucar o companheiro dele de trabalho, inclusive demonstra preocupação. Daqui a pouco falaremos também a respeito de uma conversa que os dois tiveram, o Eduardo e o Jamerson. Então, CBF, você é a principal culpada da ausência de futebol ontem e também do que aconteceu com o jogador do Vitória. Maravilha. Alô, Mineirada. Alô, pessoal do Diário Achar, que já está curtindo o sinal digital da Alterosa 38.1. E toda a Mineirada vai acompanhar agora o que o Leonardo Jardim espinafrou com relação a esse jogo no temporal, Gão. Eu acho que hoje não existia futebol. Hoje existia uma luta com bola. Uma luta com bola em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos, duelos, segundas bolas, duelos, segundas bolas. Foi isso que aconteceu. E depois aconteceu, mais uma vez, na minha opinião, um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro. Foi um acidente de trabalho. Léo, um acidente de trabalho, o Leonardo Jardim falou isso muito bem. O Eduardo, ele entra, chega atrasado. Se você for observar, evidentemente que você tem a gravidade da situação. E depois ele demonstra preocupação. Quando ele observa o que aconteceu, ele fica preocupado, já fica cabisbaixo. E ele também é vítima. O jogador do Vitória é vítima e o Eduardo vítima também do que aconteceu. Porque com a ausência da possibilidade de ter futebol na partida de ontem, como que a CBF permite que tenha esse jogo, sabendo que o calendário daqui para frente vai dar uma pausa por causa do Mundial de Clubes? Uma partida que poderia ser adiada, uma partida que não precisava acontecer, uma partida que não teve 5 passes sequer de triangulação. Nenhuma das duas equipes conseguiu, e na hora que o Cruzeiro conseguiu, inclusive, foi prejudicado com uma bola que parava na poça. O Vitória tinha possibilidades nesse jogo de repente se recuperar na tabela, o Cruzeiro de alcançar a ponta da tabela ali. E a CBF simplesmente faz vistas grossas para o que acontece. Pode vir simplesmente uma ordem da CBF falar, olha, não tem condições de ter esse jogo aí, vão preocupar com a saúde dos jogadores, vão preocupar com a qualidade do produto, mas não. Fica imaginando o Leonardo Jardim, já jogou lá a Champions League, já bateu lá nas costas do Mbappé, mandou Bernardo Silva a campo, olhar para o campo e ver aquela poça d'água. Não é uma crítica ao Barradão, é uma crítica ao que aconteceu ontem na partida. Todo estádio pode estar propício, de repente, a ter um problema de drenagem. Barradão acho que nem tem esse sistema de drenagem tão eficiente assim. Mas o que acontece é que a CBF é a principal responsável pelo que aconteceu ontem com o atleta do Vitória e também pela expulsão do Eduardo, que, repito para vocês, um cara de um ótimo coração, um cara que não tem histórico de ser um jogador violento, demonstrou preocupação com seu companheiro e o que a gente percebe agora é que o Vitória perdeu um jogador e a gente poderia ter jogadores do Cruzeiro também saindo lesionados e mais jogadores em outra situação. Mas se fosse Flamengo e Palmeiras, Leopoldo Siqueira, tenho certeza que eles se mobilizariam na hora para falar assim, ó, não, vamos adiar esse jogo aí que tá tudo certo. Vamos esperar que essa nova gestão da CBF acabe com esses pesos e medidas diferenciados, né? Principalmente prejudicando o futebol mineiro. Bom, o Atlético deu aquela melhorada, Betinho. Vamos saber na reportagem do Lauro Lopes. Ah, o amor. Um abraço, um olhar sincero, um beijo. Mas espera aí, e o presente no Dia dos Namorados, hein? Esse veio do campo, com a vitória do Galo diante do Inter. Chegou pra mim e falou, a gente vai fazer uma coisa diferente, uma coisa que você vai gostar muito. E aí ficou por isso. E ele me deu assim, eu falei, mas qual que é a ocasião? Ele, não, bota um tênis, uma calça jeans e você não vai se arrepender. Você acha que acertou no presente? Acertei, né? O Galão ganhou, ela tá satisfeita e a surpresa deu certo.
Dado o placar, acertei demais, inclusive. Com a vitória, não tem como falar que deu errado. Eu falei com ele, quando eu venho, o Galo ganha. Não tem jeito, amuleto do Galo. E comprou um presentinho também ou não? Não, você acredita? Ô, Luiz, e aí, Luiz? O Galo fez meu presente, né? Esse presente só não veio de mão beijada. O Internacional começou melhor a partida. Logo aos 2 minutos, o Colorado assustou pelo alto. Pouco tempo depois, Tabata acertou a trave. Aí o Galo melhorou em campo e respondeu da mesma forma, nesse chutaço de Rony. O Atlético seguiu no ataque e Scarpa só não marcou, porque Vitão tirou quase em cima da linha. Já no cruzamento de Rubens, o zagueiro vacilou e fez contra. Antes do intervalo, o que chegou a balançar as redes, o impedimento já tinha sido marcado. No segundo tempo, o Inter esteve perto do gol pelo menos 3 vezes. Quando não ficou na trave, parou nas mãos de Everson. O Atlético também criou boas chances, mas só voltou a marcar mesmo os acréscimos. Júnior Santos recebeu de Igor Gomes, carregou e tocou na saída do goleiro. Esse gol, claro, é importantíssimo. Fazer o gol, dar mais confiança ao jogador. A vitória contra o Inter pela 12ª rodada do Brasileirão também marcou a estreia de Dudu com a camisa alvinegra. Com boa movimentação em campo, o meio-atacante foi titular e jogou até os 31 minutos do segundo tempo. Eu falei até que o Cuca queria ter jogado um pouquinho mais, né? Mas acho que eles sabem a carga certa ali. Agora é descansar. Não queria, né? Infelizmente, mas vamos ter que descansar mais um pouquinho para a gente voltar no segundo semestre aí e voltar firme. Depois da vitória aqui na Arena, o elenco alvinegro vai descansar um pouco com a pausa no calendário. Por conta do Super Mundial, os jogadores terão 13 dias de férias e só retornam aos treinamentos no dia 26 de junho. Continuar nesse foco, a gente está perto agora lá de cima do G4, então manter nessa pegada para se manter ali em cima e continuar subindo. Jogador bom, joga por dentro, em direção ao gol. O Dudu percebeu isso, percebeu que o Cuca queria dele, quer jogar por dentro, jogar articulando, dando velocidade ao jogo, e o Atlético foi muito bem. Há 2 pontuações ainda importantes, os Igores. O Igor Rabelo, que não tem ritmo de jogo, foi muito bem, jogou praticamente a partida toda muito bem. E o Igor Gomes, que entrou no finalzinho e conseguiu enfiar aquela bola, substituindo o próprio Dudu e colocando a bola para o Júnior Santos fazer. Então o Atlético cria algumas conexões aí interessantes para o segundo semestre. Maravilha.